Agora você vai ter que convidar ela. Isso aqui. Estamos voltando. Você está me ouvindo? Voltamos? Voltamos. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, é que eu tive que cancelar e entrar de novo. O pessoal vai entrar. Tem gente entrando. Eu acho que pausou. Bom, estão dizendo aqui que tá bom agora. Agora eu botei O fone. coloquei o fone e troquei de aparelho também. A Ana Carla disse aqui que Ah, voltou, então pode então, continuar de onde você então estava. vamos continuar. Vamos fazer uma Porque revisãozinha como breve. A proposta de isso hoje é falar. faz uma breve revisão, porque como eu tive que encerrar, eu salvei aquele e vai ficar um pedaço e mais um pedaço. Aí eu te apresento de Fica novo. duas. Nós estamos aqui hoje com a professora Érica Valentim, essa professora maravilhosa, informatizada ao extremo, e vamos escutar a Érica falar sobre avaliação. Então, vamos lá, Érica. Vamos nós. Então vamos lá. Como eu estava falando no vídeo anterior, na verdade, na live anterior, para quem entrou nessa live agora, a gente recomeçou. Então, fazendo uma repescagem aqui. A proposta é a gente conversar, é uma conversa sobre as escalas de avaliação dos músculos do assoalho pélvico. A gente tem uma infinidade de escalas e devem surgir outras, lógico. A gente tem escalas mais antigas, escalas mais novas, e a gente tem, para mim, Érica, a gente tem um problema quando a gente se referencia a escala como escala de força. Porque força é um instrumento que avalia em quilograma-força. Teria que ser um dinamômetro para avaliar a força. Sim. E a gente está fazendo uma avaliação de força subjetiva que vem do recurso da fisioterapia, que é a avaliação de força subjetiva que a gente aprendeu lá na graduação, fazer avaliação muscular, pede para o paciente contrair, e aí a gente usava a escala de Oxford, que dizia que o paciente conseguia contrair, conseguia completar um arco de movimento ou não conseguia. A gente tem diversas escalas desse tipo, com pontuações que vão de 0 a 5, de 0 a 4, falando de amplitude, de grau de contração, que não vem ao caso no assoalho pélvico. Então, a escala de Oxford foi uma que foi adaptada para assoalho pélvico, porque não tem como falar de amplitude de movimento articular ali, não tem. Então ela Dentro foi do assoalho, adaptada. não tem. Dentro do assoalho pélvico, não tem. A gente consegue dizer que houve um movimento póstero anterior que fez o levantamento do dedo, quando a gente coloca o dedo naquela cavidade. Mas o que eu venho reparando nesses anos dando aula disso, de avaliação, e como profissional, é que a gente tem uma dúvida, todo mundo, independente do tempo de atendimento, é de qual será que seria a melhor escala. A gente tem o ICS, que tem a sua própria escala, que ele sugere que seja utilizada como referência. A gente tem a escala de Oxford, a gente tem a escala de Ortiz. E aí, na escala de Ortiz, eu vejo que a gente tem um problema que é a forma de utilizar. Você vê muitos profissionais escrevendo, eu utilizei o AFA para fazer a avaliação. O que é o AFA?
E aí, às vezes, o profissional diz, o AFA é o AFA. Não, o AFA ele tem um autor, tem um ano de publicação. E eu acho que no momento profissional que a gente se encontra, a gente tem que saber as datas de publicação, a gente tem que referenciar nos nossos laudos, foi realizada a avaliação da função muscular do assoalho pélvico, segundo a escala, no caso, com a escala do Ortiz, de 1994 a 1996, que a gente chama de AFA. E aí, desse jeito, a gente está valorizando mais a nossa profissão e ensinando quem está lendo a nos valorizar e a procurar pelas referências, porque a gente forneceu essa referência. O problema também está em saber fazer, né, Érica? Porque às vezes a pessoa fala, usa o Ortiz e nem o AFA sabe avaliar, não sabe medir. O problema que eu vejo em relação à avaliação está muito em saber avaliar, né? As pessoas acham que sabem e vão avaliando. Não é uma coisa fácil, apesar das avaliações não serem complicadas, você precisa do tato, você precisa da experiência, você precisa fazer, você precisa errar para poder acertar. Assim, eu já falei umas duas vezes aqui, eu acho que porque a gente, de verdade, a gente não tem evidência científica para decidir qual escala é melhor ainda. A gente não tem isso. A gente tem evidências das escalas, mas a gente não tem uma evidência que diga, olha, ficou comprovado que vocês devem usar essa escala aqui e não aquela dali. A gente não tem isso. Por quê? Porque a gente está avaliando o ser humano de uma forma subjetiva. A gente está procurando quantificar aquela avaliação do ponto de vista da capacidade dele de contrair, que a gente associa isso à ideia de força. Mas a ideia de força, para algumas áreas da própria saúde, faz remeter à ideia de, se você está falando de força, você usou um equipamento capaz de quantificar em quilograma a força. Então, a gente fica fragilizado como profissional, como especialista. A gente tem diversas escalas. Aí, a primeira coisa que os alunos perguntam quando eu estou dando aula é: Érica, qual a melhor escala? Não tem a melhor. E eu falo isso para quem é meu aluno. A melhor é a que você está usando. Alguém perguntou sobre o perineômetro. O perineômetro foi a Gisele. Gisele, a gente tem um problema com o perineômetro. Você só pode usar o perineômetro com pacientes que conseguem fazer uma contração que consiga vencer uma força resistida por um determinado tempo. Então, isso vai causar o seguinte problema. Você faz uma avaliação dessa musculatura, você põe seu dedinho ali, deixa eu pegar minha modelo aqui, você põe seu dedinho ali no assoalho pélvico do paciente, um dedo ou dois dedos, tanto faz, e pede para esse paciente fazer uma contração. Essa contração é póstero ou anterior. Então, o sentido é que seu dedo faça isso, enquanto lá dentro do paciente. Você aplica uma pequena resistência. Que resistência é essa? Né? A gente está fazendo de verdade uma queda de braço com esse assoalho pélvico. A gente está brincando de cabo de guerra com o assoalho pélvico do paciente. Então, até o profissional descobrir qual é essa resistência que você aplica e o paciente vence essa resistência opositora, a gente tem essa curva de aprendizagem de perceber isso e de saber qual é essa condição que você aperta. Com que intensidade que você fez essa força opositora para o paciente vencer. Para usar um biofeedback pressórico, essa condição tem que ser: o paciente consegue empurrar seu dedo, beleza, conseguiu. Por quanto tempo ele consegue manter aquilo? Porque senão no pressórico você não vai poder utilizar. Se o paciente não consegue vencer a sua força do seu dedo, ele não vai conseguir vencer a força do balão. E mais, quando a gente coloca o dedo no assoalho pélvico desse paciente aqui, ó, eu coloquei meu dedo aqui, um ou dois dedos. Quando a gente coloca o dedo, a gente tem a seguinte problemática. Eu estou pedindo para ele fazer uma contração. Carga no
pressórica. O biofeedback, ele tem um balão que se expande dentro da cavidade. Então, ele faz força para a lateral da vagina ou do ânus, em todas as direções, enquanto o meu dedo faz força só numa direção. Eu estou com o dedo apoiado, o meu dedo não infla dentro do paciente. Então, eu só posso utilizar a escala de perineometria em paciente que está praticamente com uma evolução grande no assoalho pélvico, na capacidade de contração do assoalho pélvico. Bom, alguém perguntou antes sobre incontinência urinária. Eu pensei que você não tivesse lido. E aí depois perguntou de incontinência, né? Na verdade, a escala seria, eu não sei qual foi a pergunta dela, para avaliar incontinência, você avalia o assoalho pélvico e vê se aquela incontinência é por hipotonia do assoalho. Aí a pergunta dela ficou meio... As escalas de avaliação de função muscular não são para avaliar incontinência, é para avaliar função muscular. Tanto que a gente pode avaliar a função da musculatura do assoalho pélvico em pacientes não incontinentes. Escala de continência e incontinência é outra coisa, é outro questionamento. É questionamento sobre as perdas que você vai fazer. Ele não tem uma escala propriamente dita sobre as perdas. Você perde quanto? Se tem uma quantificação. Se a gente vai usar o pé de teste, vai ter uma quantificação de acordo com o peso do pé de teste, vão ser outras coisas. A proposta que a gente trouxe é falar sobre função muscular, que eu acho que é a parte mais importante para a nossa profissão inteira. A fisioterapia, eu acho que a gente se diferencia porque a gente consegue perceber as nuances da função muscular. E aí a Elaine perguntou se isso serve para homem. Ela está cutucando a dona Elaine, porque a gente tem um problema. Ela sabe que isso é um problema. As escalas de avaliação de assoalho pélvico muscular, elas foram criadas e foram adaptadas a partir, por exemplo, a Oxford, ela foi modificada para assoalho pélvico feminino, não para assoalho pélvico masculino. E não dá para a gente transpor, aí o Mauro, meu grande amigo de briga, a gente briga por causa desse assunto, a gente não consegue transpor as mesmas ideias para o assoalho pélvico masculino, porque é um assoalho que tem uma biomecânica diferente, porque ele não tem uma vagina. Os músculos são os mesmos, mas ele tem transmissões de forças biomecânicas diferentes. E ele não passa por uma gestação, ele não tem alteração hormonal como a gente tem. Então, isso tudo vai modificar a forma de avaliar. Então, quando a gente fala de homem, eu acho que a briga ainda é maior do que a minha tentativa de trazer essa reflexão. A ideia hoje aqui não é trazer uma evidência científica sobre essas coisas, mas trazer uma reflexão para a gente. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de reflexão. E as escalas tornam a gente, essas escalas musculares, diferenciam o profissional de fisioterapia. Porque quando a gente fala dessas escalas de avaliação de função, a gente está colocando um dedo aqui dentro e testando a contratilidade do paciente, a coordenação daquela musculatura, o controle daquela musculatura, se o paciente consegue responder quando você pede. Então você pede para ele contrair, e aí seu dedo está lá e nada acontece. Aí você diz para o paciente, contrai? Aí ele diz, tá, aí que ele contrai. Então assim, qual é a resposta muscular? Ou senão o paciente diz, eu contraí. Aí você sabe que ele contraiu, mas que ele não conseguiu contrair a musculatura correta. Isso só a mão dá, gente. Biofeedback pressórico não te dá essas informações sutis que você só percebe com esse biofeedback aqui, ó. Esse é o melhor biofeedback que a gente tem, as mãos. Como é que você vai avaliar qual é a quantidade de pressão que você coloca num paciente que pode causar dor ou não, sem colocar a mão nele? Não tem como. Essas escalas, elas vão sim. Pode falar, Érica.
Essas escalas vão ajudar a gente muito, muito. Essas escalas trazem para a gente uma abstração quantitativa do toque, que a gente consegue registrar o que foi feito com esse toque. A gente tem escalas que avaliam contração muscular, que fala que estamos avaliando força, mas não é bem força que a gente está avaliando, a gente está avaliando capacidade de contração, e a gente tem escalas que estão avaliando tônus muscular, que são escalas diferentes. Então, se você vai fazer a avaliação como a gente faz hoje em dia de uma paciente com uma deficiência de relaxamento, eu vou usar uma escala de contração, uma escala de força. Se a paciente não tem o relaxamento adequado, talvez eu tivesse que usar uma escala de tônus, para saber se esse tônus não está alterado, antes de usar uma escala de força, digamos assim. Porque você vai avaliar um paciente que não tem repouso. Como é que você vai dizer que a contração dele é boa ou ruim se ele não tem um repouso adequado? Então, assim, as escalas, elas são falhas, mas a gente tem que compensar isso. Então, às vezes, eu pedi para falar desse assunto por causa disso, porque eu vejo o aluno chegando com dúvidas, que são dúvidas nossas também. E eu falo com o aluno, escolhe uma escala e se foca em aprender aquela escala para ela ser íntima sua. Se você não conhece a régua que você usa, você não consegue usar aquela régua. Você precisa ter intimidade com aquele instrumento. É que nem você botar uma batedeira e nunca ter visto uma na vida. Você vai ligar, não vai dar muito certo no início, mas depois que você aprender a usar ela como uma ferramenta, você vai usar ela até no escuro, até sem acender a luz. Sim. E essas escalas têm que ser assim pra gente. Então, assim, qual é a melhor? A melhor é a que responde mais ao terapeuta. Então, ele vai se adaptar àquela escala. A gente tem... O que acontece também, Érica, é a falta de conhecimento do que se está avaliando. A falta de conhecimento do assoalho pélvico, né? Porque eu já tive aluno fazendo estágio que pensou em fazer trabalho de fortalecimento, né? Normalizar o tônus, mas fortalecendo o assoalho pélvico, sendo que a paciente, quando eu fui examinar, a paciente tinha o tônus tão forte, né? Ela tinha uma contração tão grande que ela não conseguia contrair porque já estava hipertônico, muito contraído. E aí o profissional que estava avaliando achou que ia fazer a eletroestimulação para fortalecer, naquela época, né, ele falava em fortalecimento do assoalho pélvico, e aí quando eu fui avaliar, não, aquele assoalho pélvico não precisava fortalecer, pelo contrário, ele precisava alongar para ele retornar ao seu tônus de base. E aí a gente precisa que as pessoas avaliem mais, toquem mais para conhecer o que está tratando. Sim. Né? Sim, e procurar alternativas, assim, o Dietz, que é um médico australiano, que pesquisa pra caramba, ele é especialista em ultrassonografia, ele tem um livro enorme de ultrassonografia do assoalho pélvico. Então, assim, ele fez uma proposta que eu acho que eu não vou conseguir colocar na tela de outra forma que não seja mostrar a tela do meu tablet, que eu acho que fica mais fácil. Eu não sei fazer o que o João faz de compartilhar a imagem aqui, mas o Dietz fez essa imagem aqui, ó. Dessa né? forma é isso então, aí. Você consegue marcar nessa imagem, é uma vagina, né? Aqui está a uretra, o canal vaginal, o ânus. Você consegue nessa imagem marcar direito e esquerdo, superior e inferior. O que você identificou? Então você vai lá no assoalho pélvico do seu paciente, toca e você pode dizer: a paciente sentiu dor aqui eu senti mais mole, mais duro, tinha uma cicatriz. Isso é de uma riqueza que é praticamente observação e toque. Associar isso a uma escala que já foi validada, que tem publicação, torna a sua avaliação muito mais robusta, te dá muito mais informação e te deixa com uma quantidade de informações já para construir
o tratamento desse paciente. Você já tem todas as ferramentas para construir esse tratamento. A Carol falou aqui que um assoalho hipertônico não é necessariamente... Sim, Não. é isso que a gente está falando. Não adianta você aumentar a força. Tem um tônus exacerbado e não tem força. Sim, mas assim, no momento que ele está tem uma hipertonia, ele não consegue fazer a contração. Só que não é o momento de você começar com fortalecimento, né? É o momento de você começar com conscientização de relaxamento. Vou mostrar de novo a imagem. Eu também posso mandar a imagem para quem quiser, mas ela está na internet, vocês conseguem achar ela na internet, sabe? Eu acho essa imagem bem bacana. Eu coloquei ela na minha avaliação, ela é do DITS, e ela te coloca para fazer os testes direito e esquerdo, então tem e repouso também. Ele faz uma proposta de tônus comparado à escala de Oxford. Ele faz uma escala de tônus comparada à de Oxford para a gente poder nivelar o que é contratilidade e o que é tônus. Eu achei isso bacana da pesquisa. E isso assim, é um desenho onde você rabisca o que você está encontrando. Isso faz um diferencial, que você pega a ficha do paciente, você olha esse desenho rabiscado, você já sabe o que você vai fazer. E aí aquela pergunta que vem logo em seguida, tá, a gente está aprendendo a avaliar, mas como que a gente vai tratar? Justamente respondendo as perguntas da avaliação. Se você não sabe o que você encontrou, não adianta você pensar no que você vai tratar, porque... você vai tomar que providência, né? Então, Lulu, que a imagem, a Érica eu disponibilizo. Vai disponibilizar. E eu disponibilizo. A Jeane Carla também entrou, estamos com convidado internacional. Convidado internacional. Fazer uma live Isso é muito legal. Isso é muito legal. Né? A gente está longe, mas consegue ficar perto, né? Consegue. Aí, Leandro também, professor de avaliação. Na Interfis, quem dá avaliação sou eu, mas o Leandro é um professor de avaliação também excelente. E eu acho essa discussão sobre esse assunto que a gente está um pouco acomodado com isso. A gente tinha que, assim, por exemplo, o Perfect, eu tenho observado que muitas pessoas não gostam do Perfect. Eu tenho amigos que são contra o Perfect. Eu gosto do Perfect. Eu tenho amigos que dizem assim, mas o Perfect, ele não é reprodutível. Se vários profissionais forem usar, ele não faz... ninguém consegue chegar na mesma conclusão. Mas o Perfect não é só uma escala, ele é um complexo inteiro. O Perfect, ele faz a avaliação a partir da palavra Perfect. Então, cada letra está avaliando um componente. O Léo, lá de Balneário Camboriú, que falou que aprendeu comigo. E o Perfect, a escala P dele, ela já foi falada no passado pela autora como power, de força. Hoje, a própria autora não usa mais a palavra perfect. Ela renomeou como New Perfect porque ela modificou a escala de força para a escala de performance, que tem mais a ver com a contratilidade do que com a ideia de força, que está mais ligado a uma dinamometria. E ela substituiu as 3 letras, o E, o C e o T, ela substituiu o tipo de teste. Eu vou mostrar para vocês também no tablet. Então, assim, a própria autora, a Joanne Laycock, ela publicou o Perfect em 2001. E na letra P do Perfect, ela usa a escala de Oxford modificada para dizer qual é a contratilidade do assoalho pélvico. Logo em seguida, ela testa contração rápida, contração sustentada, e as repetições dessas contrações, a quantidade de repetições dessas contrações. Ela avalia se o paciente tem co-contração muscular do
do abdômen, que significa que esse paciente está ativando transverso ou não. Ela avalia se tem levantamento do dedo e ela avalia reflexo de tosse, que a gente chama de contração do assoalho pélvico na hora da tosse. Se quando o paciente tosse, se ele faz uma contração reflexa naquele momento. Então, isso tudo ele dá pra gente nas mãos, isso. Então, ele não é só uma escala. A escala de Perfect, ela não é uma escala simples. Eu costumo dizer que ela é uma avaliação inteira. Porque você termina ela, você já sabe o que o paciente consegue fazer de exercício, quantas repetições ele consegue fazer. Pois é, a Adri está dizendo que ela também gosta do New Perfect. É o que eu mais uso. Às vezes eu discuto com alguns colegas que não gostam da escala, porque ela realmente, eu nem chamo ela de escala, ela é um complexo inteiro. Ela praticamente é uma avaliação inteira. Ó, aqui é a escala do New Perfect. O New Perfect, ele foi publicado, esse livro aqui é o livro da autora, da Joanne Ley Cook. Esse livro é de 2008, a primeira edição do livro, que a primeira edição é 2002. Tá picotando, né? Picotou um pouco. Será que voltou? Esse livro é de 2008. Voltou. Esse livro dela, onde ela publicou o New Perfect, é de 2008, que é a segunda edição do livro. O livro é de 2002. Então, assim, ela... agora é só o ano que vem, Francisco, porque o Covid chegou para ficar com a gente um tempinho. Voltou? O Leandro falou que já viu o Perfect ser avaliado pela escala de Ortiz. Eu não entendi, Leandro. Sim, tem uma... eu sei o que ele está falando. Tem uma... tem um grupo que fez um trabalho em que eles usaram a escala de Ortiz na avaliação do Power do Perfect. Porque esse grupo tem habilidade em utilizar a escala de Ortiz. Então, como as profissionais são treinadas na escala de Ortiz, o que eles usam no ambulatório deles é a escala de Ortiz, elas fizeram esse trabalho e colocaram uma observação embaixo, dizendo, neste trabalho, ao invés de utilizar o Oxford no Perfect, a gente utilizou a escala de Ortiz. Porque, mais uma vez, a escala de contratilidade depende do treino que a pessoa tem em utilizar. Eu utilizo o Oxford. Então, quando eu comecei a utilizar o Perfect, o New Perfect, quando eu comecei, ainda ensinava-se Perfect. Depois que eu descobri que já tinha tido uma publicação nova dentro do livro da autora do artigo, falando em New Perfect, onde mudava os componentes finais da escala. E aí eu venho usando isso desde sempre. Mas para quem tem prática em fazer com a escala de Ortiz, pode fazer o P do Perfect com a escala de Ortiz. É só dizer isso, dizer lá embaixo assim, ao invés de utilizar o Oxford, eu utilizei o Ortiz. E aí eu acho isso super bacana. Isso traz uma quantidade de informação para avaliação que não tem preço. Mas não é só isso. É isso tudo que a gente estava falando. O toque, a consistência, assim, interno, direito e esquerdo. O que foi que você encontrou nas paredes direita e esquerda? Se tinha trigger points, se tinha sensação de que não havia continuidade do músculo, se o músculo, você passava o dedo e parecia que o dedo caía num buraco. Isso não tem escala nenhuma que diz isso. Isso é só a gente tocar e pegar na mão mesmo, literalmente. E a gente vê os alunos um pouco confusos com isso, perguntando, mas professora, eu tenho que fazer a escala. Sim, você tem que fazer uma escala. Você tem. Mas você tem que conhecer aquele assoalho pélvico. Toca nele e percebe se é simétrico, se não é simétrico, se contrai dos dois lados iguais. Mas a escala manda fazer com o dedo assim.
a escala manda, mas o que vai fazer, o que mal vai fazer você avaliar assim e depois avaliar aqui e avaliar aqui, para ver se está igual? Nada. Só vai aumentar seu conhecimento daquele assoalho melhorar a pélvico. sua avaliação. O Francisco falou anteriormente que avaliação é tudo. Realmente, quando você faz uma boa avaliação, você tem condições de tratar melhor, né? E agora ele o nome do perguntou qual livro. livro. Eu vou fazer o seguinte. Lá na minha bio no Instagram tem um link para o grupo que eu fiz no... Não é um grupo, é um canal que eu fiz no Telegram. Eu posso compartilhar lá e vocês entram e pegam. Ou vocês podem me mandar uma mensagem, tanto faz, pelo WhatsApp, pelo Instagram, por onde vocês quiserem, me cobre que eu mando. Mas eu vou mostrar aqui a capa do livro. É um livro todo em inglês, essa é a parte ruim, que aí o pessoal vai brigar comigo, vai dizer, professora, mas o livro é em inglês. O livro é em inglês, não tem muito jeito. Deixa eu ver aqui a capa dele. A capa dele é essa daqui, ó. Dá um print aí na tela. Tudo bem que tem a minha lâmpada de blogueira. Teve alguém aí que colocou que só atendeu uma paciente no estágio, uma paciente de incontinência urinária no estágio e precisa tanto. É que eu não deu para pegar o nome, mas realmente, um atendimento só, Cadê você o nome precisa aqui? se especializar e fazer um curso de especialização, né? Não dá para atender paciente também, Raquel. Tendo atendido uma pessoa só. Também amo essa tecnologia da Érica. Ainda bem que ela é minha amiga, está próxima. A Raquel falou, ama a sua tecnologia. O Mauro colocou que éramos duas titãs. E aí o Leandro falou alguma coisa, mas não deu para eu ler aqui, que eu estou tentando ler para te passar, mas ele falou alguma coisa do FAST, mas passou. Digita o nome do livro, a Érica vai colocar o livro... Eu coloquei a fotinho, a carinha do livro aqui, só que eu tô... foi eu que falei, Ana. Leandro, pergunta de novo o que você falou do FAST. Karen Ellen. O estágio foi muito limitado, né? O que você acha de você fazer após com a gente, Ana? É um estágio limitado. E se você gostaria de atender pacientes de disfunção do assoalho pélvico, porque incontinência urinária é uma das coisas que a gente atende. Seria interessante você fazer a especialização. O que você acha do FAST, avaliarmos a resistência de repetição em 1 minuto? Em 1 minuto. Então, Ana Clara, o FAST te aguardamos. O FAST do Perfect, ele não fala em avaliar em 1 minuto. Obrigada. Ele fala em avaliar, dar um repouso e contrair novamente. O que eu faço? Quando eu acho que o paciente não tem um relaxamento adequado de assoalho pélvico para a gente testar o FAST num pedaço de tempo pequeno, eu faço mais espaçado o espaço do FAST. Peraí, que ele perguntou alguma coisa no FAST. Porque a Ana Paula colocou aqui a pergunta do Leandro. Obrigada, Ana. E aí o Espaço Íntimo Fisioterapia me deu uma dica que a gente pode rolar a tela e ler as mensagens. Sabe que a gente é quase analfabeta de live, né? Eu e a Érica juntos. Eu tô rolando a tela. Agora a Márcia. Eu não. Márcia, eu tô fazendo isso. Não. A Márcia a Márcia. Expert, né? A Márcia, Márcia, minha amada. A Márcia, mas o que acontece aqui, que conforme eu vou passando para ler, quando atualiza, ele corre as perguntas, eu não consigo mais ler. O que você acha de avaliar no FAST a resistência de repetição em 1 minuto? O Leandro colocou de novo.
Assim, eu costumo fazer, Leandro, do jeito que o teste diz. E aí, o que eu faço? Eu adapto depois disso, se o paciente não conseguiu, eu vou e coloco que não foi possível realizar aquele e aquele, e aí eu coloco o que eu consegui com o paciente. E aí eu descrevo. Eu descrevo o que foi que eu fiz, assim, durante 1 minuto ou durante 5 repetições com intervalo de 20 segundos. Às vezes eu coloco 20 segundos entre um intervalo e outro, e aí eu vou testando dessa forma. Eu vou adaptando, mas baseado numa evidência que já existe. Assim, o New Perfect, ele foi publicado. Então, beleza, tem um autor que validou ele. Aí eu uso ele e faço um texto dizendo o que faltou para aquele paciente. Que assim, o paciente não conseguiu completar as etapas. Porque o teste, ele não é um teste para o paciente passar. Ele é um teste para dar para a gente ferramenta para tratar do paciente. Né? Ele não tem que tirar 10. Eu vejo quando eu vou avaliar o paciente no consultório, o paciente, depois que eu termino, ele fica assim, então, eu consegui? Aí eu falo assim, não! Você não conseguiu, porque isso não é uma prova. Você não vai ganhar uma bala se você acertar as questões. Isso é para eu saber o que está acontecendo com você. É a gente e o nosso medo de ser avaliado, né? Olha só, Ana Clara Tartari, você falou, com certeza fará a pós-graduação, será muito bem-vinda. E a doutora Raquel aqui já disse que você vai fazer estágio com ela lá no Hospital Municipal da Piedade. Olha só, você vai sair. Eu não. Ah, tá, outra. Não. Érica. A Raquel que disse que ela vai fazer a pós e vai fazer estágio lá na Piedade. Sim, e vai amar a Raquel. Maravilhosa. Quem não ama, né, Raquel? Raquel é maravilhosa. Pois é. Olha aqui, Raquel, te amo. Agora tô rolando a tela. Olha aí, vocês são mar. Que maravilha. Não ria da gente, Marcinha. O nome da Interfisa. Não, deve estar muita gente rindo, né? Mas desvirginando. Estou desvirginando. Agora lá tu vai conseguir acesso, tá? E Márcia riu da gente depois que ela ensinou, mas agora já aprendi. Glenda, gostaria de fazer a pós, seja bem-vinda. Carla Torrieri, oi amiga, falamos muito já aqui, Carla, bem-vinda você. Lindas, minha inspiração são as duas. A Carla vai ali. Começar a pós na próxima turma, seja bem-vinda também. Eliane Leiva, olha, Raquel, maravilhosa. E Patrícia Lopes. Patrícia terminou o mestrado, nem nunca mais eu vi. Se escondeu, não quer saber de mais nada. Quer só curtir. Tá, Olha só. Eu acho que por causa da falha, estava ruim tanto para a gente ler quanto para a gente se ouvir. Eu estava com dificuldade aqui de responder, que conforme eu respondia, falhava para mim também. Então, assim, Leandro, se eu não tiver respondido, pergunta de novo depois que eu respondo. Ou a gente conversa, não dá para tomar um chopp. A filha dela é a mentora. Eu também fico assim, Janaína. Minha filha é mais velha e que me ajuda também. Érica, o endurance você faz só quando o paciente sustenta 5 segundos ou você faz com menos tempo? Sim. Responde, Érica, desculpa. Eu faço o endurance de qualquer coisa. Então, assim, se o paciente sustenta 1 minuto, 1 segundo, 2 segundos, é o endurance daquela pessoa. Lógico, se ele passar de 10 segundos, de 1 minuto, eu não vou pedir mais a sustentação. Aí as pessoas podem estar pensando, Érica, mas o Glaser, o protocolo de Glaser, ele pede uma contração de 1 minuto. As pacientes que têm incontinência não conseguem. Como que a gente vai fazer esse protocolo com os pacientes? Bom, o protocolo de Glaser é baseado no New Perfect. Ele se baseou no New Perfect para construir o protocolo de Glaser. Isso eu aprendi com a Cláudia Cade, que foi aluna e amiga próxima do Howard Glaser, e ele já faleceu, e ele criou o protocolo de Glaser para avaliar mulheres
com vulvodine e vaginismo, exclusivamente. É para isso que o protocolo foi validado. Ele precisava de uma ferramenta para avaliar o pré-tratamento e o pós-tratamento. Só que não tinha essa ferramenta. Então, ele pegou o New Perfect e adaptou para fazer o protocolo de Glaser na eletromiografia. Então, ele fez uma avaliação eletromiográfica baseada no New Perfect. Então, quando ele faz as contrações rápidas, ele faz as contrações e ele coloca um intervalo de 10 segundos entre uma e outra. Enquanto que no Perfect, esse intervalo é de 4 segundos, que seria o fisiológico, segundo o questionário, segundo o New Perfect. Mas ele colocou 10 segundos porque já é de conhecimento geral que as pacientes com vulvodine e vaginismo têm uma dificuldade no retorno do repouso. Elas não conseguem relaxar após a contração. É esse o problema delas, uma falta de relaxamento nessa musculatura. Então, ele já deixa um intervalo grande para ele poder observar quanto tempo que essa paciente chega ao repouso. Então, a endurance que ele avalia é uma endurance de 1 minuto. Por quê? Porque a paciente vai conseguir. A paciente de incontinência de esforço e de bexiga hiperativa talvez não consiga, mas uma paciente de alteração no relaxamento desse assoalho pélvico, ela vai conseguir. Então, a endurance tem que ser maior para avaliar esses pacientes. Porque elas conseguem, imagina, elas passam o dia inteiro em semicontração da musculatura, elas vão conseguir. Elas não têm uma qualidade muscular boa, mas ela vai conseguir manter aquela resistência. Então, o endurance do New Perfect é para saber quanto tempo que o paciente consegue manter uma contração sustentada. Baseado nisso, a gente pensa assim, se o meu paciente consegue manter 5 segundos ou 5 segundos e meio, eu vou programar para ele exercícios de 5 segundos, porque é o que ele consegue. Então, é meio que para isso que vai servir a endurance. Eu não sei se foi isso que ele perguntou. Érica, a Márcia perguntou aqui sobre o uso da musculatura acessória. A gente tem muita coisa que diverge sobre isso, né? E você orienta e reavalia. Há muito tempo atrás, Aonde né, tá a gente escrito? via a musculatura. A Márcia colocou, eu rolei a tela, né? Agora eu sei rolar a tela, ela me ensinou. Sobre o Para uso da mim não está musculatura aparecendo. acessória, Agora apareceu. você orienta e Sim, reavalia? sim. É porque Sim. antigamente a gente tinha um tratamento, um posicionamento em relação à musculatura acessória, né? Agora a gente lê outras coisas em relação a isso. E aí vai orientando. Eu não encaro essa avaliação com a escala muscular como uma regra imutável que eu não posso alterar a ordem. Eu estou fazendo clínica e a nossa proposta de conversa aqui é a clínica. A ciência, as evidências, elas têm que nos ajudar na clínica e não a gente se torcer para caber dentro daquela regra. Sim. Se aquela regra não funciona para o meu paciente, eu arrumo outra. São duas coisas que eu falo. A gente aprendeu, eu pelo menos aprendi isso lá na graduação, a clínica é soberana. Eu tinha um professor que ele falava isso, e eu trouxe para a vida, né? A clínica é soberana, a gente tem que sempre pensar na clínica do paciente. E é uma coisa que o Palmiro fala, a Carla tá aí, deve lembrar, se o paciente é o prego do meu martelo. E às vezes não é. Né? Às vezes não é. O prego do meu martelo. Não, exatamente. Tem que passar a bola. Adorei essa do prego do meu martelo. Exatamente. É o prego do seu martelo. E eu levo isso sempre para os pacientes. Agora tem aqui Físio Débora. Olha, Físio Débora me chamando de top. Acompanho você desde o meu primeiro período, quando você deu uma palestra lá na faculdade. Qual faculdade, Físio Débora? Esse ano eu me formo. E ano que vem estou na pós com você, comigo, com a Érica e com muita gente. Te aguardo lá, Físio Débora Soares. Vai ser muito bem-vinda. Muito bem-vinda, vai ser um prazer. Olha aqui. Você tinha que apagar essa foto, Carla. Admiração enorme, a Glenda está falando, essas duas não seguram conhecimento. Quando eu crescer, você é assim, meu Deus, que gracinha. Eu estou aqui só de trampolim
para minha convidada Érica. E a Carla bota essa foto louríssima, esvoaçante, e diz que é minha irmã. Carla é minha irmãzona mesmo. Gêmea! Irmã gêmea, nessas épocas de Covid, Carla, foi um ombro à distância, minha irmã mesmo. Érica, adoro te ouvir. Eu também, Jus. Oi, Ju. Libertoto. Concordo. Carla também rindo, maravilhoso. Porque eu estou passando aqui para ler. Olha, frase da Eliane. Para mim, ela volta. Eu vou começar a passar e ela volta. Ah, gente, Gama e Souza. Olha, Físio Débora, vou te contar um segredo aqui antes de terminar. Eu fui lá, dei uma palestra, depois eu ia dar aula lá, não fui. Falei para a Érica ir para lá, não sei porque a Érica não pôde, aí Gisele que foi para lá. A Gisele que foi. E aí é legal, a Gisele que Físio foi. Débora, que a palestra teve uma sementinha, né, que foi plantada. Que bom que você gostou. Está formando agora e vai vir fazer a pós-graduação. Muito legal. E, Érica, a minha preocupação é que eu não sei há quanto tempo a gente está no ar. E aí eu não sei se a gente não encerrar... Está quase acabando. Tem quanto? O Samuel fez uma pergunta. Nosso Samuel está na nossa live. Se vocês não concordam que se a ciência já comprovou que não adianta, não deve ser usado. Infelizmente, hoje ainda existem muitos profissionais que matam formiga com bazuca. Pois é. Verdade. Tiro de canhão para matar formiga. É verdade, Samuel. Exatamente. É que a gente precisa de alguma ferramenta, né, Samuel? E assim, de uma certa forma, a gente ainda é muito cobrado quantitativamente do que a gente está fazendo. Então, quando o fisioterapeuta pélvico fala de uma avaliação de assoalho pélvico, tem sempre alguém para perguntar ou para duvidar da avaliação física que você fez. E aí as escalas nos ajudam a montar esse quebra-cabeça de informações. A ter uma formatação reconhecido e para ser uniforme. A gente consegue repetir trabalhos se você usa a mesma ferramenta para falar. Por exemplo, os graus de força entre duas escalas podem não ser o mesmo. Então, se eu digo para a Eliane que eu avaliei minha paciente com uma escala X e deu o grau 5, e ela, na escala dela, o grau 5 significa que o paciente está ruim e na minha significa que ele está bom. Então, se a gente não dá nome para essas escalas, fica muito subjetivo, uma coisa que já é subjetiva. É uma coisa Mas muito subjetiva. Tem muita gente que mata formiga com bazuca. Tem uma aqui de Griola perguntando se você usa as mesmas escalas para esfíncter anal ou segue apenas para pubo retal. Então, eu faço avaliação do pubo retal e faço avaliação de esfíncter anal externo, sim. Só que aí, a Gigi que está perguntando. Gigi, não tem... essas escalas musculares, elas foram criadas para fazer avaliação via vaginal. A gente tem um problema de escalas via anal. A gente meio que extrapola na avaliação vaginal que você está avaliando também a musculatura como um todo. Você não está avaliando só a vaginal. Mas é mentira, pensa bem. A gente não consegue fazer a avaliação do pubo retal via vaginal isoladamente. Você só consegue fazer isso isoladamente com o dedo via anal. Mas é muito comum a gente não avaliar o paciente de via anal se ele não tem uma queixa. É comum a gente ver isso. As escalas todas falam em toque vaginal. Pouquíssima referência de toque anal. E não tem como avaliar pubo retal se não for toque anal. Alguém me falou aqui que falta 1 minuto. Então... Falta 1 minuto. Então, é hora de dar tchau. De dar beijo. Tchau, eu tenho medo de a gente não encerrar e ele acabar e não gravar. Tá bom, gente? Foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom, Érica, poder contar com você respondendo as perguntas do pessoal. Foi maravilhoso. Obrigada, Eliane. Adorei estar aqui.
Pena que ficou falhando e a gente não conseguiu saber se a gente falou direito ou se falou errado, porque fica falhando, fica atrapalhando tanto o raciocínio. Tá bom. Um beijo, pessoal. Um beijo pro Beijo. Leandro também, que mandou um beijo pra gente. Bom ter vocês aqui. Tem que dar tchau, não tem jeito. Beijo, vou sair.